Olá, estamos começando mais um programa em Memória Viva. E hoje recebemos o fotojornalista João Maria Alves. E quem nos acompanha nesse bate-papo é o jornalista Francisco Duarte. Sejam bem-vindos e obrigado por aceitar o convite. João Maria Alves é fotojornalista. Seu primeiro contato com a câmera foi aos 16 anos. Aos 21, começou a trabalhar na Tribuna do Norte, no departamento de pesquisa. Passou a cobrir folga de fotógrafos e então foi descoberto seu talento na fotografia, transformando-se em um dos maiores fotojornalistas do estado do Rio Grande do Norte. Bom, João, bem-vindo mais uma vez, é uma honra contar com você aqui, Duarte. Obrigado. Duarte, eu já fui entrevistado quando você coordenava o Grandes Temas, né? E hoje estamos aqui, é uma honra. Obrigado. Estamos juntos. Mas antes do programa nós conversávamos e você se tornou fotojornalista de referência no Rio Grande do Norte, no Brasil, mas você entrou pela porta da tribuna para trabalhar no departamento de pesquisa com Dermi Azevedo. Conta essa história. Foi, Dermi Azevedo. Dermi era eu militava no desenvolvimento sociais, né? E naquela época estava surgindo os jornais de bairro. Jornais de bairro. Então, ele foi fazer uma visita lá no bairro das Quintas e descobriu pessoas interessantes como que tinham interesse em também fundar um jornal de bairro, como hoje todos são jornalistas, por sinal, né? Eu, Edivan, a Rosa Maria e tal. Aí ele me propôs, né, a ir à Universidade Católica de Pernambuco e fazer um curso de extensão universitária. Depois que eu fui lá, ele foi um dos palestrantes que eu voltei, aí eu sugeri, né, que se rolasse uma vaga de fotógrafo, no jornal ele, por favor, me indicasse e tal. E daí eu fui, né, ele surgiu a vaga, mas não era de fotógrafo, era do departamento de pesquisa de fotografia. Mas, João, desculpa, por que fotógrafo? Você já fazia fotografia? Você tinha 16 anos nesse momento. Não, eu sempre tive assim, uma certa admiração pelas artes visuais. Pelas artes visuais. Eu, pré-adolescente, eu gostava de desenhar, entendeu? Eu fazia estampa na minha camisa, a mão livre, etc e tal. Mas aí, de repente, eu desisti. Eu comecei a me apaixonar pela fotografia através da revista Realidade. Grande Realidade. Sim, me lembro. Porque é o seguinte, eu sempre gostei de imprensa, sempre gostei de ler, sempre gostei de estar bem informado e tal. Minha mãe ia para a feira, enquanto ela estava fazendo lá as compras, eu ficava lá numa banca daquela olhando a revista, né? Assim, o gibi de um lado e tinha as revistas semanais de informação, etc. E eu gostava da Realidade, porque a Realidade, além de trazer grandes reportagens, ela trazia boas fotografias. Boas fotografias, Que hoje, os que estão vivos hoje são diretores de cinema, fotojornalistas e grandes fotógrafos. Eu me lembro de não sei se vocês chegaram a ver essa publicação, mas me lembro de uma realidade que foi uma matéria sobre a barragem de Sobradinho, a cobertura das cidades de Pilão Arcado e tal. E era uma coisa assim, a fotografia falava muito da realidade, né? Eu também era muito impressionado com aquela publicação. Não, era uma revista de referência nacional. Então, você falando em Sobradinho, eu quero só lembrar um episódio também que eu li nessa revista, que aí foi quando mais me entusiasmou a entrar no fotojornalismo. Foi quando eu li uma reportagem na Realidade, e que na época estava sendo construídas as Angra 1, Angra 2, as usinas nucleares, né? Então o repórter e o fotógrafo, eles, na época ditatorial, né? Se vestiram de operário e conseguiram penetrar dentro da usina nuclear e fazer uma grande reportagem. Fizeram uma reportagem que depois foi publicada com um farto de documento fotográfico
e texto. Você falou, lembrou aí da realidade e quanto foi marcante e inspirador para João, né? A vida, a carreira dele. Eu me lembro também que os jornais, ditos jornais nanicos, né, como a gente chama, especialmente o Pasquim, e João, ele é um patrimonialista nesse aspecto, né, porque ele coleciona, e você também colecionou muito, né, o Pasquim, né, João? Foi muito inspirador para você, para a sua carreira, para a sua vida, não foi? Colecionei. Eu comecei a ler o Pasquim, o primeiro, que foi fundado em 69, e até, assim, eu não podia comprar toda semana, porque tinha outras coisas, tinha outras revistas que me interessavam, que eu era sempre fui um leitor, assim, voraz. Aí a gente revezava, nós tínhamos um grupo de amigos na rua que dizia, não, hoje eu compro, o João lê, e amanhã lá nas quintas. Lá nas quintas, exato. Inclusive o Carlos Peixoto, que foi editor da Tribuna do Norte, ele participava desse clube de leitura da gente. Clube de leitura, que maravilha. Só gente boa, né? Só gente boa. Tinha Zé Uri de Macedo, da Macedo, que era advogado, e um cara muito inteligente também, um cara muito preparado, lia Dostoiévski, essas coisas. E a gente aprendia muito através disso. Esse movimento se miscuiu também com partidos políticos, né? Com o PT, com o MR8, com a igreja, né? Foi na época em que... Padre Tiago, né? Isso, a gente começou a militar na Pastoral de Juventude. Pastoral da Juventude. Então a gente era muito ativista mesmo dentro desse segmento social. A gente se reunia no Itepã e tínhamos um trabalho pastoral no bairro. E além do bairro, outras comunidades fora até Rio Moleiro, depois a gente ia para lá em Luísa, depois se reunia com o pessoal de Portilândia, e assim a gente ia tocando Mas aí você, não cortando essa parte, mas aí você entra na Tribuna, vai para o departamento de pesquisa, e aí começa a sua vida mais profissional no jornalismo. Aí, quando eu entro na Tribuna, eu fui no departamento de pesquisa. Né? Inclusive foi até bom para mim, porque aí apurou mais o meu feeling de fotógrafo, porque dentro do departamento de pesquisa existia o arquivo de fotografia. Certo. Então vinha fotografia da Folha de São Paulo, do Estadão, da UPI, France Press, né? As fotografias de fora. E na hora em que o cara estava editando o editor de internacional, o editor de internacional estava editando uma matéria de fora, que me pedia uma foto que vinha de uma agência dessa, eu pegava já, ficava olhando aquilo ali e, entendendo? Incorporando em mim a estética, observando como ele fez aquela foto. Aí está demorando, eu digo, só um instantinho que eu estou pesquisando, mas eu estava ali. Apreciando. Fora os colegas também, né, locais, como quem você destaca desse período? Eu destacaria Agemiro Lima, o Ivanísio Ramos, Clóvis Santos. Clóvis Santos é uma referência. Grande fotógrafo. Entendeu? São pessoas assim da minha geração. Certo. Que começaram também comigo. Eles já estavam lá no jornal, mas eu posso dizer que é da minha geração, porque eles estão começando há pouco tempo. E eu fui na leva, né? Mas aí de vez em quando você estava lá na pesquisa e saía para fazer o trabalho do campo. Interessante porque eu estava na pesquisa e de vez em quando alguma pessoa entrava de férias, né, um fotógrafo estava de férias ou de licença médica, e eu ia tapar esse buraco na linguagem jornalística, que a gente chamava tapar buraco, e fazia. Numa desses tapa-buraco, eu digo, isso aqui está muito bom para mim, então eu acho que vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui, mas eu tenho que mostrar algum trabalho que realmente seja que marque e impactante, né? Eu só andava com minha câmera. Que época foi essa, João? Isso foi na década de 80, terminando de 79, a década de 70 para o início de 80. Certo.
certo? Então, aí em 1980, eu só andava com equipamento. Certo. A máquina do lado, a bolsa e tal. Num certo domingo, eu fui para a Praia do Meio. Então, na Praia do Meio, eu estava lá, né, passeando e tal, de um lado para o outro. Com a máquina. Com a câmera ao lado, com a câmera no já rompi o tendão, eu fiz cirurgia e tal, de tanto andar com essa câmera. Então aí eu me sentei, tinha uns amigos meus lá numa mesa, numa barraca lá, e tomando uma cervejinha, de repente eu vejo um movimento estranho dentro d'água, e correndo todo mundo, inclusive o corpo de bombeiro. Eu também fui, né? Que eu sempre fui ousado nessas coisas, sempre fui ousado. E ali seria como é que se diz? A consagração, certo. Vamos dizer assim, né? No fotojornalismo. Infelizmente foi um episódio triste, que era um afogamento. Certo. Os bombeiros entraram, eu comecei a fotografar desde o resgate até a saída, quando eles começaram a fazer os primeiros socorros, né? E tal. E levaram para uma ambulância, a pessoa chegou a óbito. Na segunda-feira, eu contei esse episódio, era Manuel Barreto. Manuel Barreto. O editor que está em Pernambuco, né? Diário de Pernambuco. Ele era editor na época. Ele disse, eu estou sabendo que você tem um material que foi feito ontem, assim e tal. Já pedi para o repórter apurar o que foi que aconteceu, mas eu quero ver as fotos. Aí eu mostrei para ele, né, as fotos, muito bem. E um detalhe, porque a câmera que eu usava, ela não tinha fotometria. Quer dizer, você não sabia o que era velocidade, você não tinha ideia do que era luz, né? Só que a gente chama no olhômetro. No olhômetro. Então, aqui vai dar sempre de abertura, enfim. A gente fazia tudo na base da intuição. Aí ele olhou o material e disse, tá muito bom, excelente. É uma sequência e tal, eu disse, Alberto, eu vou fazer um cineminha. Cineminha é uma sequência de fotos. Fotos. Então ele colocou, foi minha primeira foto a ser publicada na capa, que é a cobiça de todo profissional, é ter uma matéria na capa, né? A chamada e uma foto. Maravilha. Então essa foto foi publicada, foi a minha primeira foto publicada no jornal e na primeira capa. Consagrou-se como fotojornalista. Mas, João Duarte, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Sim. E aí já voltamos. Nós estamos no Memória Viva hoje conversando com João Maria Alves, fotojornalista, que marcou a história do jornalismo na Tribuna do Norte.